Muitos têm a dúvida quanto ao que é certo e ao que é errado em saúde. Eu diria para você o seguinte: o que deve existir na realidade é um nível de consciência tal que lhe permita estar em um ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é isso mesmo, um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio entre pelo menos 3 fatores. Primeiro fator: o que o meu corpo precisa? O que é que seu corpo está precisando? Qual a necessidade do seu corpo? Nós sabemos que o corpo precisa de proteínas essenciais, o corpo precisa de boas gorduras, o corpo precisa de minerais, o corpo precisa de ácidos graxos para então poder funcionar normalmente. E aí vem o segundo fator. Então, primeira base para um ponto de equilíbrio é ter essa reflexão: o que o meu corpo precisa. Segunda base nesse ponto de equilíbrio. Segunda de 3 bases: o que eu estou comendo? O que é mais saudável para suprir as necessidades do meu corpo? O que é mais saudável? E aí você já começa a cortar uma paulada de coisas. Você vai cortar as massas brancas, você vai cortar os refinados, você irá cortar óleo, açúcar em todas as suas formas. Então você vai começar a cortar coisas que você está aprendendo que não são boas para a sua saúde. O refrigerante, algo horrível, não é bom para a sua saúde. Então, você está no nível de consciência, está querendo estabelecer um ponto de equilíbrio, e para estabelecer esse ponto de equilíbrio, você tem que ter um norte. E o norte é esse. Essas são as regras do jogo. Conhecer o seu corpo, saber o que ele precisa e saber o que comer, o que é mais saudável. A terceira base dessa regra do jogo é exatamente saber o seu grau de responsabilidade, o quão você é responsável, qual o seu nível de comprometimento para com essas 2 questões. Então, o seu nível de comprometimento, o seu nível de responsabilidade, o seu grau de interesse nessas questões irá determinar o seu nível de consciência. Se você disser: eu entendo tudo isso, conheço tudo isso, compreendo tudo isso, mas não tenho interesse em seguir nada, é um direito seu. E todos devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então existe aqui uma questão, por exemplo, da Rai Santos, que falou que, comentando com o esposo disse que não iria parar de comer carne e tal. Quando geralmente eu dou minhas palestras, eu falo o seguinte: você está compreendendo tudo o que estou te falando? Você está disposto ou disposta a seguir esses princípios? Mas você pode até, aqui nesse recinto, está toda a sua família, esposo, filho, filha, o que for, toda a sua família. Mas quando você chega em casa e faz a sua reunião, A, B e C, esposo, filho, filha, chega e diz: não tenho interesse em seguir isso. O que você deve fazer diante dessa situação? A minha dica é: não seja extremista. Extremista, sim, respeite o livre-arbítrio. Nós devemos respeitar o livre-arbítrio. Se eu faço uma opção de não comer carne, meu cônjuge, meus filhos fazem a opção contrária de comer carne, respeite. Não é o momento de você estar falando, não é para colocar na cara. Ele está naquele estágio de consciência dele. Eu quero comer carne, excelente. Respeite, não gere um conflito porque o seu cônjuge ou o seu familiar não quer seguir os princípios que você quer. Eu, particularmente, gosto de comer muita fruta, não como carne, gosto de seguir um alimento regrado, muita comida crua, germinados. Mas meus filhos não querem tocar em germinados, eu devo respeitá-los.
Cada um deve respeitar o nível de consciência do outro. Eu acho que deve ser por aí. Devemos encontrar um ponto de equilíbrio. Faça a sua parte. Agora, quando esse estiver doente, aí você pode sugerir, olha, eu sei, eu aprendi que esse hábito melhora a saúde, restaura a saúde. Comer mais cru, caminhada, evitar óleo, evitar fritura, evitar açúcar, evitar carne. Vamos tentar pelo menos por uma semana até você se restabelecer? Excelente! Ele está debilitado, ele está dependente de você e ele quer seguir isso aí, ele aceita essa intervenção. E vez por outra, olha, eu aprendi que esse suco aqui detox, ele é excelente para descongestionar o seu fígado. Aqui em casa, nós trabalhamos muito suco detox e eu dou para meus 2 filhos. Eles não gostam muito. Eu faço o suco detox sempre de manhã cedo e eles tomam a força, mas tomam. Não forço, apenas digo assim, acordo e digo, ei, vamos tomar o suco detox? Ah, hoje eu quero não. Eu digo, olha, hoje está muito bom, está melhor do que ontem. Aí um deles chega e diz, todo dia você fala isso. E aí eu não insisto, ele acaba tomando. Nossa, é agradável você oferecer, não pressionar, nada de ditadura aqui. Vamos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Vamos falar sobre os 10 mandamentos para a boa digestão. Então são 10 regras, 10 princípios ou 10 pilares. A Margarete, ela nos fala o seguinte, ela nos diz que está revendo os conceitos de boa hidratação, ela está se preocupando agora com a boa hidratação, usa muita comida integral, faz uso de alimentos integrais, está parando aí, ou parou os refinados. E uma coisa que chamou a atenção, ela disse que deixou de comer carne, inclusive sente alergia à carne. O fato interessante é que ela há 6 anos passava no gastro, que dizia que ela tinha a síndrome do intestino irritável. E depois que ela começou a mudar os hábitos, então depois que ela começou a mudar os hábitos, melhorou consideravelmente a condição intestinal dela. E ela não frequenta mais o gastro. Significa dizer que essa mudança de hábitos e estilo de vida melhorou a condição de saúde gastrointestinal dela. E um problema que ela ainda tem é muita produção de gases. Produção de gases é um problema para muita gente, pelo menos 95% das pessoas tem problema com a produção de gases. Como resolver isso? Então vamos falar aí os 10 pilares, as 10 bases, os 10 princípios para uma boa digestão. Primeiro princípio para uma boa digestão é a boa combinação alimentar. Então, no que diz respeito à combinação alimentar, você deve, existem algumas regras. Exemplo, se você vai comer uma fruta, você não deve misturar essa fruta com nenhum carboidrato, seja pão, biscoito, bolacha, assim suco como a fruta. Fruta deve ser comido separado, sem massa, sem carboidratos, sem proteínas. E se você decidir fazer uma salada de frutas, você deve misturar fruta doce com fruta doce ou fruta ácida com fruta ácida. O semiácido ela combina com o doce e também combina com o ácido. Você pode misturar você pode misturar o semiácido com a fruta doce e pode misturar a fruta semiácida com a fruta ácida. Mas você não deve misturar os dois na mesma refeição. Eu vou comer doce com ácido, banana com laranja, não vai combinar. Então a má combinação desse alimento vai gerar o quê? Fermentação. Fermentação, produção de gases.
Então esse é um ponto. Primeiro mandamento para uma boa digestão: combinar bem os alimentos. Fruta não combina com o almoço. A fruta não combina com a comida de almoço. Ah, mas para melhorar a digestão é bom comer uma laranja no almoço? Não, não é. Você precisa sim ter vitamina C, isso ajuda no processo digestivo gastrointestinal, mas não necessariamente precisa fazer uso da fruta no almoço, junto com a alimentação, seja no momento ou depois. Ah, como sobremesa, não lhe ajuda. Então, faça um plano de comer pela manhã frutas, vamos dizer uma salada de frutas doces de manhã. À noite, frutas ácidas. Frutas ácidas é uma maravilha, porque as frutas ácidas elas contêm a vitamina C. A vitamina C ela é precursora de produção de colágeno. Então, se você deseja melhorar suas rugas, você deseja retardar o envelhecimento da pele, a elasticidade da pele, é muito importante fazer uso de colágeno. E a gente não indica fazer uso do colágeno preparado, mesmo micelinizado. Você deve estimular o seu corpo, sim, na produção de colágeno. E como você vai fazer isso? Os grandes precursores são as frutas cítricas. Então você pode aproveitar o seu jantar, o momento do jantar, para fazer uso de frutas cítricas. As frutas cítricas elas irão lhe ajudar, vão ajudar o organismo na produção de colágeno, que é tão necessário, tão essencial, principalmente após os 40 anos de idade. Quanto mais você vai envelhecendo, mais você vai necessitando de produção de colágeno. E essa é a melhor maneira para você produzir o colágeno, fazer uso de cítricos, frutas cítricas. O outro pilar da boa digestão é exatamente mastigar corretamente. Então, mastigar cada colher pelo menos umas 30 vezes para misturar bem esse alimento com a saliva, a ptialina. Essa mistura do alimento com a saliva vai ajudar no processo digestório lá no estômago. Então é imprescindível que você mastigue bem. E uma boa maneira para você iniciar uma boa mastigação, muita mastigação, é exatamente evitar o uso de líquido à refeição. Pessoas que fazem uso de líquido à refeição, metem uma colher na boca de comida, uma colher de comida na boca e mete água após. Então a comida não vai misturar com a saliva, vai atrapalhar, vai prejudicar a sua digestão. Então, nada de líquidos à refeição e mastigar bem o alimento. E o terceiro pilar é exatamente o que eu já falei antes, que é exatamente líquido junto à refeição. Junto a uma refeição sólida, você não deve beber nenhum líquido, água, leite, nada. Apenas o alimento sólido. Então, quando a gente pensa no horário de almoço, por exemplo, as pessoas gostam de fazer uso ou de água ou de suco, normalmente água ou suco, né? Tem pessoas que fazem uso de leite com massas. Então, evite fazer uso de líquidos junto a uma refeição sólida. Você vai fazer uma salada de frutas, consumir uma salada de frutas, não misture com suco. Você vai almoçar, não beba água, não beba suco, nenhum tipo de líquido, principalmente o suco, por ter açúcar. Quando você almoça junto com água, você vai causar uma fermentação alimentar no estômago. Aquele alimento vai ficar lá alojado, parado, até que haja primeiramente a digestão do líquido. Só então, após isso, é que começa a haver um processamento do alimento sólido. E esse alimento já terá fermentado, devido ao calor e à manutenção naquele local quente por muito mais tempo. Facilmente, você poderá perder 70% dos nutrientes daquele alimento. Então, você está se alimentando de uma excelente alimentação, de um excelente alimento, no entanto, não está aproveitando quase nada, porque não está otimizando a sua digestão. A questão é otimizar a digestão,
tudo que você come, o ideal é produzir uma perfeita ou quase perfeita digestão, sem o qual você vai então perder uns 70% dos nutrientes daquele alimento. Você vai comer muito e ficar desnutrido, carente de nutrientes. Quando você faz uso de líquido, no caso um suco, geralmente o suco tem a frutose ou tem o açúcar que você acrescenta. Então essa é uma condição em que o vegetariano ou mesmo carnívoro não bebe bebida alcoólica, no entanto correrá com isso o risco de sofrer de uma cirrose hepática, ou seja, aquele alimento junto com aquele suco adocicado, cheio de açúcar, vai fermentar e vai se transformar em álcool, e esse álcool vai bombardear o seu fígado. O fígado ele tem níveis de disfunção, nível 1 até o nível 5. Uma pessoa, por exemplo, que tem um fígado gordo, uma esteatose hepática, ele vai ao médico. Ele tem lá os problemas gastrointestinais, mas nunca desconfiou que tem fígado gordo. Ele tem um histórico de colesterol elevado sempre, toma remédio, fica escravo do remédio e não melhora. E aí, num belo dia, ele vai no médico, o médico diz, não tem fígado gordo, mas ele está com fígado gordo. Qual é o problema? O problema é que o fígado gordo, esteatose hepática, só é descoberto pelo exame ultrassom quando você está no grau 3, no nível 3 da disfunção do fígado gordo. Até o nível 2 não acusa, você está com problema, você tem a disfunção, mas não acusa o ultrassom que você tem fígado gordo, esteatose hepática. Só acusa quando você está no grau 3, que é um grau que significa dizer que você já está com mais de 30% do acúmulo de gordura no fígado. Então, é uma situação mais cronificada e delicada, havendo a necessidade de cuidar mais da sua saúde, porque essa esteatose hepática, esse fígado gordo, com todas as suas disfunções, vai impedir que você tenha uma perfeita digestão, exatamente porque a bilis ela é um pouco bloqueada na sua liberação para o intestino, principalmente numa situação em que você tem cálculos na vesícula, pedra na vesícula, fica tudo, o canal que liga o fígado ao intestino, ele fica um pouco bloqueado em razão das pedras na vesícula, sua bilis não é devidamente liberada. E aí você deixa de ter na sua digestão os sais biliares, de forma que vai atrapalhar a sua digestão. Portanto, essa questão da esteatose hepática é, primeiro, um problema muito comum, segundo, precisa ser tratado com uma certa urgência. Isso se você não quiser ter um grave problema de saúde em razão da esteatose hepática. O quarto pilar para a boa digestão é as sobremesas, o consumo de açúcar junto à refeição. Tem pessoas que não almoçam se não tiver uma sobremesa. Tem pessoas que almoçam só por causa da sobremesa, e sendo que a sobremesa é um grande vilão da boa saúde, da boa digestão. Você que come um almoço com sobremesa doce, fatalmente vai haver produção produção de álcool. Esse álcool vai bombardear o seu fígado e você corre o risco de sofrer de uma esteatose hepática, sofrer de um problema sério no fígado. Então, evite as sobremesas. E todas essas situações, seja a combinação alimentar, uso da água, líquido às refeições, sobremesa, o uso do açúcar, todas as situações causam de fermentação. Quando é que você vai saber que a digestão ela foi boa ou péssima? Simples. Toda vez que você tiver produção de gases, é porque houve fermentação alimentar. Toda vez que você, então, sofrer de flatulências,
É porque sua digestão está péssima, está sempre fermentando o alimento. Então você tem que analisar esses pilares para corrigir essa digestão e assim eliminar essa produção excessiva de gases. Então esses 4 pilares para a boa digestão ou má digestão, ela é dependente do seu querer. São questões que podem ser controladas por você. A qualquer momento você pode parar de agir erroneamente e começar a agir certo. Está tudo bem, vai melhorar a sua digestão. Agora, os próximos pilares que nós vamos passar agora, que estarei passando para você, são questões que você já não consegue mais controlar. São desajustes do seu corpo. Pode melhorar? Pode, mas o seu corpo está em sofrimento, em disfunção, e por isso são questões que você precisa rever, senão vira uma bola de neve suas questões de saúde. Então, a primeira questão orgânica, que não é tão controlada por você, é exatamente a hipocloridria. O que é hipocloridria? Hipocloridria é uma diminuição no teor de acidez do estômago. Essa diminuição do teor de acidez do estômago ocorre em razão de uma diminuição no potencial do mineral zinco. Esse mineral zinco está sendo muito desgastado, está sendo muito consumido, está em carência, ou porque você não faz uso de minerais, ou porque você não faz uso de algum suplemento, ou porque você vive muito estressado, ansioso. Situação essa que faz consumir muito zinco. Na carência de zinco, uma vez que na carência de zinco, o estômago irá sofrer com diminuição no potencial do suco gástrico. Exatamente porque é o zinco, o mineral zinco, que vai produzir, é o grande precursor da produção de suco gástrico. Suco gástrico, ácido clorídrico, cujo teor ideal é em média 2, 2,5. Então, tem pessoas que sofrem de azia, sofrem de refluxo, exatamente em razão da hipocloridria. Numa situação dessa, num primeiro momento, recomendo você, primeiramente, repor esse zinco. Fazer uso de raízes, de folhas, tem zinco. Segundo, no primeiro momento, você pode fazer uso de um limão espremido 20 minutos antes do almoço. Esse limão, ele tem um teor de acidez 2, é o mesmo teor de acidez que seu estômago precisa. Se você já tem problema de refluxo e tem varizes de esôfago, aí não é recomendável você usar o limão dessa maneira que eu estou te falando. Mas, se você não tem nenhum problema esôfago, você pode espremer um limão e tomar aquele sumo do limão sem água 20 minutos antes do almoço. Você irá observar que irá melhorar o refluxo e a azia. O sexto pilar para a boa digestão é exatamente a questão da flora bacteriana intestinal. Pessoas que têm constantes frequentes fermentações têm alteração nessa flora bacteriana intestinal. Isso precisa ser visto. Não adianta você cuidar de todos os outros pilares e essa flora bacteriana intestinal está em déficit, está danificado. Disse que, segundo a ciência tem demonstrado, a flora bacteriana intestinal tem mais bactérias do que todas as demais células do nosso corpo e ela realiza uma função de suma importância para o intestino, para a saúde corporal como um todo, para o sistema imunológico. Então, recomendo você fazer uso de prebióticos e probióticos e cuidar da questão de intestinais e cuidar também das questões intestinais no que diz respeito ao intestino preso. Vamos falar isso em outro tópico. Mas o fato é que você precisa melhorar o ambiente da flora bacteriana intestinal. É de suma importância você cuidar disso aí. Então, pense em fazer uso de prebióticos, pense em fazer uso de probióticos. O sétimo pilar
para uma boa digestão diz respeito a enzimas digestivas. Tem pessoas que têm constantes flatulências, constantes indigestões, fermentações, exatamente porque tem déficit de enzimas digestivas. Você quer uma dica para enzimas digestivas? Uma boa dica: começa a fazer uso de alimentos mais crus. Os alimentos crus, eles são riquíssimos em enzimas digestivas. Então, as folhas, as crucíferas, as frutas, verduras em geral, grãos germinados, vão lhe ajudar bastante nas questões das enzimas. As enzimas, todo o nosso corpo trabalha às custas à base de enzimas. Se você é uma pessoa que não é dada a comer muita comida crua, mais comida cozida, mais mais carboidrato, massa, você irá ter uma velhice precoce e a sua velhice será horrível, cheia de chagas, cheia de doenças. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então recomendo a você começar a mudar seus hábitos, começar a voltar às origens, começar a inovar. Se você não gosta de frutas, coma fruta. Se você não gosta de alimentos crus, é melhor você passar a comer, porque a sua saúde, na sua velhice, só irá agradecer. E você vai ficar feliz da vida por ter atendido a esse conselho. Mais cedo ou mais tarde, você vai pensar na sua saúde. Espero que não seja tarde demais. O oitavo fator que ajuda no processo de digestão é exatamente um livre fluxo da bilis. Para isso, o seu fígado precisa estar em boa performance, em boas condições. E para o fígado estar em boas condições, muito alimento cru. Recomendo fazer uso do suco detox. Uma dica aí para sucos detox: sucos verdes, sucos de folhas, qualquer folhas. Você pode misturar cenoura, limão, maçã e folhas. Se você fizer uso desse suco diariamente, 400 ml, 300 ml, a saúde do seu fígado vai melhorar da água para o vinho em 30 dias. Restaure seu fígado. O fígado de pelo menos 95% das pessoas está bombardeado, porque as pessoas estão comendo tudo que destrói o fígado. O que é que destrói o fígado? É o óleo, é a fritura, é o açúcar, é muita massa refinada, é muito industrializada, é muito sal, é muita proteína. Sim, tudo isso, esse conjunto de coisas está destruindo o fígado. Para que você possa restaurar o fígado, tem que comer menos proteína, diminuir a comida carne, precisa melhorar a questão de comer muito crucíferas, frutas, verduras, grãos germinados, uso de suco detox de folhas, muita clorofila, cenoura, maçã, principalmente a maçã verde, que tem uma grande concentração do ácido málico. Isso vai ajudar demais o seu fígado. O seu fígado só terá a agradecer eternamente a você por você estar cuidando bem dele. Cuide bem do seu filho e você irá ser muito feliz na sua saúde futura. A sua saúde, a sua longevidade, coloque isso na sua cabeça. Sua saúde e longevidade depende da saúde do seu fígado e do seu rim. Se você tem um péssimo fígado, sua saúde e longevidade serão péssimos. Se você tem um péssimo rim, sua saúde e longevidade serão péssimas. Então, cuide bem do seu fígado e dos seus rins. O nono pilar para uma boa digestão é exatamente um livre fluxo intestinal. E aí nós nos deparamos com muitos clientes que têm seríssimos problemas para evacuar. Passa 2, 3 dias, uma semana sem evacuar, sem fazer cocô. Então você precisa melhorar esse trajeto do seu intestino. Você precisa cuidar do seu intestino. Por que tem que cuidar do seu intestino?
Porque o seu intestino ele é responsável em 80% pela sua estabilidade mental, emocional. Uma pessoa que tem problemas intestinais vai ter problemas de angústias, vai ter transtornos emocionais, vai ter problema de depressão, vai ser uma pessoa extremamente estressada, ter cefaleia, enxaqueca, extremamente ansioso e vai bombardear o fígado também. 80% da sua função, da sua estabilidade imunológica depende da estabilidade e boa função do intestino. O intestino é responsável em 80% da sua estabilidade imunológica. A sua boa qualidade de sono depende do seu intestino, pois do seu intestino é produzido triptofano, serotonina e melatonina. Esses precisam estar em harmonia e ter um bom equilíbrio e boa produção para que você durma bem. Então, o que fazer diante de uma situação de intestino preso, preguiçoso? O intestino preguiçoso tem múltiplos fatores. Um dos fatores é o fator alimentar. Então, você deve diminuir de comer muitos constipantes, alimentos constipantes. São os refinados, são os empacotados, as massas, carboidratos, principalmente os carboidratos feitos pelo homem. Você deve ingerir mais fibras, então comer mais frutas fibrosas, verduras, raízes. Você deve evitar o consumo de frutas constipantes. Banana é constipante, a maçã ela é constipante, banana, maçã, goiaba, banana da terra são frutas mais que prende, mais constipantes. Então você deve diminuir comer esses alimentos. Você deve investir em beber muita água para hidratar e muita fibra. Precisa ingerir muita fibra, frutas, folhas, verduras, muita fibra. O seu intestino só irá agradecer. Não são poucos os casos em que necessita de lavagem intestinal. Sim, você toma banho todo santo dia. Muitas pessoas tomam banho 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Mas tem pessoas que passam a vida inteira, nunca fez uma lavagem intestinal. A lavagem intestinal ela é muito importante. Ela elimina os resíduos fecais, o excesso de resíduos fecais que estão encrostados nas paredes intestinais. É de suma importância você fazer essa lavagem intestinal. Particularmente, eu gosto de fazer lavagem intestinal 1 vez por semana. É muito bom, você sente-se leve, livre, solto, é uma maravilha. Libera todos aqueles resíduos encrostados. Você poderá se surpreender com a quantidade de fezes que sairá. Então investigue aí na internet como fazer lavagem intestinal, os componentes, mas o fato é que precisa fazer a lavagem intestinal, de suma importância para a sua saúde como um todo. Se você tem problema de insônia, saiba, só com uma simples lavagem intestinal, uma melhora nesse trato intestinal já vai deixar você com uma melhor estabilidade de sono noturno, que deve ser das 21 horas às 5 horas aproximadamente. Mas esse é um outro tema em que nós vamos tratar um outro princípio de saúde e longevidade. Então, colocar esses pilares em harmonia é de suma importância para você ter uma boa digestão. Você ter uma boa digestão significa dizer que você vai estar suprindo todas as suas necessidades na medida do possível, eliminando a probabilidade de carências nutricionais. Você então vai ter mais vigor, você vai envelhecer bem mais lentamente, você vai ser mais saudável e longevo. Então a saúde depende do que entra na boca, a saúde depende de um bom trato ao sistema gastrointestinal,
que por sua vez está relacionado às boas funções de todo o organismo. É de fundamental importância, então, você priorizar esse tratamento adequado ao seu sistema gastrointestinal, seguindo esses pilares. O Doronê Alexandrino, ele comenta que não conseguiu ainda deixar a cevada, o leite e o açúcar. Bem, aí é uma composição um pouco bombástica. Primeiramente porque vamos falar dos grãos torrados. Grãos torrados não é bom. Portanto, café torrado não é bom, milho torrado não é bom, o que for torrado não é bom. Então, cevada não é boa para a saúde, como muitos dizem. A Superbom faz, muitas empresas fazem, mas digo para você, não é bom. Então, já que você gosta de tomar alguma coisa quente, substitua a cevada por algum chá. Aí tem N chás que você pode escolher. Evite apenas o chá mate, evite o chá preto, mas existe chás como erva doce, cidreira, vários tipos de boldo, vários tipos de chás que você pode fazer uso, principalmente na época fria. A composição cevada, leite e açúcar. Leite e açúcar já comentamos mais aqui, é um veneno para a saúde e os dois juntos piorou. Então é uma composição bombástica para a sua saúde. A minha recomendação é você substituir isso aí tudo por um bom chá, já que você quer se aquecer. Então nós falamos no vídeo anterior sobre os 5 pilares da saúde, que são o que você come, como você come, quanto você come, o que você come, como você come, quanto você come, quando você come e se esse corpo está preparado para receber esse alimento, mesmo sendo alimento 100% natural. Então a minha recomendação é que você se atente a esses critérios e analise o que está errado no seu hábito e então estabelecer um parâmetro, um padrão de mudança para melhorar a sua saúde. A respeito de quanto você deve estar comendo, esse é um problema sério hoje, pois hoje vivemos uma era de pessoas glutonas, cometem o pecado da glutonaria, e esse pecado da glutonaria causa terríveis danos. A pessoa que come em demasia, ela já tem pouca produção de suco gástrico. Ela então come demais, vai gerar fermentação. Então o excesso vai fermentar e ela vai perder 70% dos seus nutrientes. Então diminua aí um pouco essa comilança. O que seria essa diminuição? Você deve comer o suficiente para ter a vontade de comer outro tanto desse que você comeu. Então não precisa transbordar o estômago e ficar lá passando mal com a comida na boca. Coma um tanto que dê vontade de comer um outro tanto. Essa é a formulação ideal para a boa digestão alimentar. O segundo tópico é quando comer. O segundo tópico é quando comer. Nós sabemos que o ideal é comer 3 vezes ao dia. E por que isso? Para dar tempo ao seu estômago encher o saquinho, a bolsinha do suco gástrico, se recompor em relação ao suco gástrico. Se você come mais frequentemente, em um menor espaço de tempo, você vai sofrer de hipocloridria, você vai desgastar a sua máquina vai ficar velha muito mais cedo, vai se aposentar mais cedo, e é por isso que as pessoas muito jovens hoje estão tendo diabetes, estão tendo obesidade, estão tendo processos degenerativos, 30 anos ou até menos. Pessoas tão jovens sofrendo problemas por questão de hábitos errôneos. Então estamos numa jornada
10 princípios para a saúde e longevidade. Se você seguir as minhas orientações, passo a passo, eu tenho certeza que você vai ter uma saúde melhor, você vai ser muito mais saudável. E eu vou te lançar um desafio, uma promessa. 90% dos seus problemas de saúde irão melhorar se você seguir essas orientações. Isso é uma certeza que eu estou lhe dando. Você poderá melhorar em 90% de qualquer problema de saúde se você seguir passo a passo essas orientações que estamos dando aqui ao longo dessa jornada de 10 princípios para a saúde e longevidade. Enquanto que a medicina te possibilita, te promete apenas 10% de melhora, você na realidade não tem uma melhora. Pelo sistema médico, quando você fica à mercê dele, do sistema médico, você fica escravo do remédio e você já percebeu que as coisas só pioram. Você começa com um remédio, depois vai para 2, 3, 5, 10. Eu tenho uma pessoa aqui que falou que toma 12 remédios. 12 remédios por dia. É muita coisa. A saúde só vai piorando, piorando e piorando. De forma que, se você seguir esses princípios que eu estou te passando, se você acompanhar todas as orientações, tenha certeza, 90% dos seus problemas de saúde irão melhorar e você vai dar o testemunho aqui. Você vai diminuir a ingestão de drogas farmacêuticas que estão destruindo você, estão bombardeando a sua saúde. 90% é uma promessa se você seguir passo a passo. Então espero que você tenha muito sucesso nessa jornada, pois as informações que eu estou passando para você não são coisas tiradas da minha cabeça, existe toda uma ciência por trás. Eu apenas estou repetindo aquilo que estudei e a sua saúde só vai agradecer. Então são muitas informações, não é fácil assimilar todas essas informações, então você deve assistir esse vídeo várias e várias vezes, até incutir na sua cabeça. Assista o vídeo fazendo anotações, para você não esquecer, para você sempre estar lembrando. E se você gostou desse vídeo, peço que você dê o seu like, o seu joinha, clique no sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Todos os dias estamos postando novos vídeos. E, mais importante, se inscreva no canal para que você possa sempre estar recebendo novos vídeos na sua caixa de mensagem, no seu WhatsApp, no seu celular, e nos acompanhar aí nessa jornada em prol da saúde e da longevidade. Desejo sucesso a você e peço também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí que estão sofrendo. Tenho certeza que se as pessoas que estão doentes seguir as orientações apenas desse vídeo, irão melhorar demais o estado de sua saúde. Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que de fato estão necessitando e esperando uma mão auxiliadora. Sou o Dr. Edson, desejo boa sorte a você.